Oi, gente, eu sou a Rafa Melária e hoje a gente vai entrevistar a Ale Luglio, que eu acho que dispensa apresentações. E a gente vai falar sobre a soja, o mito da soja. Acho que você já tá cansada de falar sobre Falei isso. pra você que eu vou fazer uma tatuagem na minha testa sobre soja. Soja, pergunte-me como. Mas acho que tem muita gente que ainda tem muita dúvida em relação a isso, né? Se é bom, se não é, questão de ser transgênica, questão dos hormônios. Sim, então, sim. você consegue fazer um compilado, assim, pra gente entender um Vamos pouco lá. mais? Tem 3 questões relacionadas à soja que são aquelas questões que são bastante discutidas e muitas vezes, obviamente, mal interpretadas, e as pessoas trazem aí mitos de muito tempo atrás, que hoje a ciência já comprovou que não existem mais, que nunca existiram, aliás, mas que essa coisa de as pessoas ficarem reproduzindo as falsas verdades acaba meio que se tornando verdade e não é real. O primeiro ponto é aquele inicial, onde as grandes dúvidas aconteceram, que é o fato da soja ter uma substância, né, que é um nutriente dela, que é a isoflavona, que ela foi apelidada de fitoestrógeno. Estrógeno é o hormônio feminino que nós temos, os homens também têm. Essa molécula da soja, que é a isoflavona, ela é muito parecida mesmo com o estrogênio. Por isso, quando se detectaram essa semelhança, começaram a fazer suposições de que ela poderia atuar como um hormônio. Certo. Nesse caso, qual é o papel do estrogênio? Ele desenvolve a puberdade das meninas, ele regula os hormônios dos meninos. No caso das mulheres, o excesso de estrogênio pode levar, por exemplo, ao câncer de mama, ao câncer de útero. E nos homens, pode levar a aspectos mais afeminados, no sentido corpo, tá, gente? Não é de atitude, né? Então, por exemplo, ginecomastia, que é quando crescem os seios, engordar, né? Então, ou seja, tudo isso foi uma salada mista, porque hoje a gente sabe que o estrogênio, ele pode mesmo sendo similar à isoflavona. A isoflavona, ela se liga ao receptor da célula, que um hormônio, para ele poder atuar, ele se liga numa célula e ele se liga, ele entra na célula e começa a atuar nela. Existe uma teoria de chave e fechadura. Existe um receptor nessa célula que o hormônio vai atuar para ele agir. A isoflavona se encaixa no receptor do estrogênio, porém ela não atua, não exerce função biológica. A isoflavona não exerce nenhum efeito hormonal. Nem em meninas, e nem em meninos, nem em homens, nem em mulheres. Então não existem mesmo comprovações de que aconteceu isso com homens? Não. Isso não existe. Aconteceu há 30 anos atrás, alguns estudos, inclusive eu tenho documentado, que foi oferecida uma quantidade exorbitante de soja, primeiro para rato, depois extrapolou para humanos, numa quantidade tipo, você comeu 4 quilos de soja hoje. Mas, gente, esse indivíduo tivesse consumido, por exemplo, 3 quilos de milho, tivesse acontecido a mesma coisa. 5 litros de suco de laranja, tivesse acontecido a mesma coisa. Imagina se tivesse tomado 5 litros de leite de vaca. Com certeza, muito pior. Enfim, onde eu quero dizer? Esses estudos de uma pessoa numa exacerbação não é uma base dos 7 bilhões de pessoas que moram no planeta com a gente e consomem soja. Enfim, mito. Tanto que lá atrás, quando começou a se fazer essa suposição, os médicos começaram a usar soja em terapia para mulheres na menopausa, que precisavam aumentar os níveis de estrogênio. Só que daí aconteceu. Por que parou? Porque não agiu. Não tem fundamento. E o lado bom de tudo isso é que hoje a gente já tem relatos e tem estudos que comprovam que o fato da isoflavona se ligar no receptor, ela bloqueia o receptor para o próprio estrogênio não agir. Então, você trabalha dessa forma como uma hipótese já comprovada de prevenção de câncer, que é a hiperação do estrogênio na célula que pode levar ao câncer. Então, ela dá uma bloqueada. Bloqueia. Existem estudos e revisões sistemáticas que mostram que o consumo desde a infância de soja diminui a incidência de câncer de mama, de câncer de útero e de câncer de próstata em homens. Então, ao invés de causar, previne. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a soja é uma leguminosa, assim como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, que deve fazer parte da nossa alimentação diariamente. Esses alimentos, porque são grãos, eles contêm alguns nutrientes, que a gente chama de antinutrientes, que atuam reduzindo, brigando na absorção do ferro
e da mesma digestão da proteína. Tá. Porém, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você come soja crua? Não. Feijão cru? Grão de bico cru? É. Ninguém come. É humanamente impossível. Certo. Ambas técnicas, tanto a tratamento térmico, cocção, cozinhar, Sim. como germinar, inibem esses antinutrientes. E aí o que acontece? Você tem uma ótima digestão Certo. e uma biodisponibilidade dos nutrientes. Então, quando ele fala, tem um monte de antinutrientes, pergunta para essa pessoa se ela come cru. Então, ou seja, a gente tem técnicas culinárias que eliminam isso. Certo. Em terceiro e muito polêmico, é a questão da soja ser transgênica. Uhum. Primeira questão. Mas a soja está acabando com a Amazônia, a soja é transgênica. Gente, a soja só é transgênica porque precisa produzir muita soja. E a soja que cobre todos os nossos biomas, a Amazônia, o nosso cerrado aqui perto de Brasília, onde a gente está no Darkfest, mais de 80% dessa soja é utilizada para a alimentação dos animais da pecuária. Não é para alimentação nossa, não é para fazer o meu tofu, não é para fazer, tá? Realmente, a transgenia, por si só, hoje a gente não tem estudos que comprovem que o fato do grão ser transgênico tem algum malefício para a nossa saúde. Só que até hoje não temos, não vou falar assim, não tem. Tá. Pode ser que um dia apareça, Certo. porque não deixa de ser algo que foi modificado geneticamente, a gente não sabe direito o que vai acontecer. O problema da transgenia é que não é o fato de modificar o grão, é que a transgenia no Brasil, ela foi feita para que esse grão tenha uma resistência aos pesticidas, ao agrotóxico, Certo. que é utilizado na mesma lavoura. Então o que acontece? Eu tenho um grão que é plantado e ele começam as ervas daninhas, que eu não gosto de chamar de ervas daninhas, Sim. o passarinho, o fungo, o gafanhoto, a reduzir, né? Ou seja, atacar essa Sim. produção, reduzindo a produtividade. Então vai lá, agrotóxico. E mata tudo menos aquele grão, Entendi. que é aquela planta que é resistente. Então, com o uso da soja transgênica no Brasil, a gente aumentou veementemente o uso de agrotóxicos, o que é ruim para todo mundo. Então, eu gosto de indicar que se consuma soja não transgênica, que a carga de agrotóxico é menor, assim como é no feijão, no Sim, grão de outros bico, alimentos. em outros alimentos que também levam agrotóxicos. Ou orgânica, que daí não leva, o que infelizmente ainda não é tão popular, não tem tanta produção. Se todo mundo virasse vegano e a gente continuasse comendo soja, a gente precisaria de pouca soja sendo produzida para alimentar todas as pessoas. E dessa forma, o que acontece? Não justificaria fazer transgenia, Sim. usar quilos de agrotóxico, não precisaria, entendeu? As pessoas falam mal da soja, E tá comendo mas frango. tá comendo um boi que tá se alimentando de soja. Exato, então essa já Talvez uma soja é pior totalmente... do que essa que a gente vai... Não, porque existe uma questão que é séria, comprovada. Quando a gente come o bicho que comeu soja, Tá. toda a soja que o bicho comeu ao longo da vida ali. tinha agrotóxico que ficou acumulado no bicho. Então hoje tem estudos, inclusive eu trouxe esse estudo numa das minhas palestras aqui, mostrando que o maior contato que a gente tem hoje com glifosato é através do frango, do peixe de cativeiro, do leite, dos alimentos de origem animal. Por quê? Porque eles estão acumulados de toda a soja que eles comeram com todo esse glifosato. Gente, aula. Aula com a Lelúbio. Nossa, maravilhoso. Obrigada. Eu acho que é isso, né? Então, muito obrigada por esclarecer todas essas dúvidas. Eu acho que tem muita gente aí que vai ficar grato também com essa informação, porque hoje em dia na internet a gente vê muita informação e você não sabe em que acreditar, o que é verdade, o que não é. Então é muito importante ter você aqui para esclarecer essas dúvidas com a gente. Muito obrigada. E se você quiser deixar algum contato para as pessoas. Meu contato é me seguir no Instagram, porque lá eu passo todas essas dicas, que é @aleluglio. Certo. E se você tiver alguma dúvida ainda para ler, deixa nos comentários aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem um like nesse vídeo. E é isso, Vegflix, Universo Veg, em um só canal. Muito obrigada. Boa! Que bom que deu. Eu amei.